Então, bem-vindos ao Porta Aberta de hoje. Viemos aqui até Portimão, à Cego Tattoo Studio, né? Vimos falar aqui com o Cego. Cego, obrigado aqui por me teres aberto a porta, para a gente falar aqui um bocadinho. Eu que agradeço. Não? E então, pá, isto começa sempre da mesma maneira, uma musiquinha para começar. O que é que vais escolher? Ok, vai a música da minha banda, os Urubus, chama Verdade Encoberta. É uma música que fala a respeito da violência doméstica. Dessa cena a gente sabe que existe por aí, mas é que nem orelha de freira. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Ninguém vê. Então vamos começar, vamos ouvir o Urubu, Verdade Encoberta e voltamos já. Bem, Cego, a gente já se conhece há algum tempo. Hoje vimos aqui falar contigo porque tu acumulas, és tatuador e músico, né? Duas artes. Yeah. E qual foi aquela que entrou primeiro na tua vida? Foi a tatuagem. Tatuagem? Porque, sim, assim, eu acho que a música foi que chegou primeiro na minha vida, mas na questão de ouvir. Meu pai sempre foi colecionador de vinil, essas coisas, de música e tal. Tu dá para ver que és daqui mesmo de Portimão, né? Eu sou. És um portimonense de gema. Não. E sou porque eu me naturalizei português aqui em Portimão. Então sou portimonense mesmo. E, bom, então assim, dizer que os vinis, o teu pai tinha coleção de vinis? Exatamente. A música chegou por mim por influência maior do meu pai. Uhum. Depois, o desenho nasceu comigo, porque eu me lembro, eu sempre digo às pessoas, eu me lembro das minhas primeiras experiências a desenhar. Sim. Mas não me lembro de escrever, eu acho que eu aprendi a desenhar primeiro do que escrever, entendeu? Yeah. Então isso foi só uma questão. E eu sempre, desde muito pequeno, que riscava no meu corpo, assim, desenhava. E depois, quando eu comecei a gostar de rock, comecei a ver os cantores de rock, os artistas mais tatuados, essas coisas, e fui despertando curiosidade a respeito da tatuagem. Quando eu aprendi o que era aquilo, um dia eu sempre dizia para o meu pai, eu quero ser 3 coisas na minha vida: guitarrista, tatuador ou investigador, ou detetive, essas cenas, sabe? Yeah. E detetive, só a curiosidade, mesmo que eu sou curioso. Tinha jeito. Eu sou curioso pra caramba, continuo detetive, mas dentro da minha área, né? E quando eu quero saber de uma coisa, eu vou lá, investigo a fundo mesmo e procuro. Isso é uma cena que está sempre dentro de mim. Bom, os outros dois, guitarrista eu sou, mas, como dizia um amigo meu, é um guitarrista meia boca. só toco sozinho. 3 acordes. Não, eu componho música, eu faço música. Algumas músicas da banda fui eu que fiz, assim, composição minha, mas com arranjo dos gajos da banda, né? Da banda toda. Mas assim, eu só sei tocar sozinho. Eu sou aquele cantor de banheiro, eu sou o guitarrista de banheiro. Do banheiro da casa de banho. Estou sempre sozinho, eu faço boas cenas, sabe? Bota o metrônomo, eu toco sozinho. Agora se ligou o metrônomo, eu me perco todo. Nada, tens de ter. Tu e o metrônomo são bons amigos. Quando ele está desligado, eu sou muito bom. E tu começaste a tatuar já lá ainda no Brasil? No Brasil, com minha primeira experiência com tatuagem. Vamos começar por aí, vamos começar pelas tatuagens, depois bem. Acabamos na música. Minha primeira. Se bem que quando eu comecei a tatuar, eu já tinha banda. Ah, é? Eu já tinha uma banda no Brasil, que chamava Trinca Culhão. Mas já nesta vertente aqui que de a gente conhece, hardcore, sim. Punk hardcore, hardcore. Hoje em dia a banda lá do Brasil está espalhada pelo mundo. Estou eu aqui em Portugal, o guitarrista virou muçulmano, mora no Dubai, mas continua guitarrista hoje em dia. Mas é um guitarrista mais soft? Não, o gajo é um alto músico mesmo, toca aí com altas bandas, diferente por ele, faz música para o mundo todo. Então os Trinca-Colhão dividiram-se aí, estão por todo lado. Trincou-se, está em Santiago, o baixista está em Santiago de Compostela, e o baterista está vindo morar em Portugal agora no final do ano. Vai morar no Porto. Tu tiveste essa banda durante 6 anos. 6 anos. No Brasil. A gente, naquela época, não é como hoje, que qualquer pessoa grava um CD. A gente tinha 3 demotapes gravadas no Brasil. E foi só o único registro. Eu só tenho hoje o registro da última demotape. As primeiras perdeu-se no tempo. E este programa é mesmo assim, andamos de trás para a frente e de frente para trás. Em Portugal, tens uma banda que é os Urubu, né? Também de punk rock hardcore. Punk rock hardcore. Noise and roll. Barulho e rock and roll. E diz-me uma coisa, é mais fácil no Brasil ou aqui em Portugal? Ficamos aqui com esta curiosidade. É mais fácil o quê? Tocar, gravar? Sim, eu acho que aqui em Portugal, na Europa, em geral, é outra realidade. E até porque são épocas diferentes.
No Brasil, eu tive no começo dos anos 90. A banda começou em 91, foi até 97, meados de 97, mais ou menos. E, aliás, 96. Aquilo era outra época. A gente, para comprar um instrumento no Brasil naquela época, só tinha porcaria. Já era instrumento. Muitos músicos que eu conhecia da época, eles mesmo fizeram os próprios instrumentos, porque não tinha como comprar. Um instrumento bom importado custava o preço de um carro quase. Poxa, era fodido para comprar naquela época coisas no Brasil. E aqui é outra história, né? Aqui hoje em dia, qualquer pessoa entra na internet e compra uma guitarra boa. Tens, com 300 euros, tu consegue comprar uma Ibanez, uma Gibson, dessas linhas mais inferiores. A facilidade que tu vistes quando chegaste à Europa, né? Yeah. Foi essa facilidade das coisas estarem mais acessíveis, né? É. Os próprios estúdios no Brasil, na época que a gente tinha banda, só existia um estúdio no Recife que supriu o Nordeste inteiro. Tu és do Recife? Não, sou de João Pessoa, na Paraíba. Só tinha esse estúdio DB3 que trabalhava com rock. Havia outros estúdios, mas trabalhava com as bandas de forró, essas outras coisas. Sim. Para rock mesmo, só o DB3 eram os únicos gajos. Qual barulho? Eram os únicos gajos que eram mesmo próprio para aquilo, e tinha um puta de um estúdio mesmo profissional. Eu acho que, sei lá, 90% das bandas que eu gravava era com esses gajos. Era mais assim. Hoje em dia não, hoje já muitos estúdios na própria cidade mesmo que eu morava lá em João Pessoa. Também já houve essa evolução, assim como houve aqui, claro. Em Portugal também houve essa evolução, né? Cá também, se calhar nos anos 90 também era mais complicado, agora as coisas... Sim, cara, acredito que sim. Hoje em dia está muito mais fácil. Eu cheguei aqui em 2006, quase toda a gente tinha uma banda que eu conhecia. Ou tinha uma banda, ou estava formando uma banda, ou tocava um instrumento. Assim, e hoje mesmo estive a falar com meus amigos aqui no estúdio que aqui em Portugal existem muitos músicos bons, muito mesmo assim, tem acesso a instrumentos bons, muitas coisas, mas não criam nada. Muitas vezes são bons em copiar. Hoje em dia, tu sabes, essa febre de banda de tributos, dos tributos. Agora está muito na onda dos tributos. São excelentes músicos, mas que não sabem fazer música. São bons em copiar, mas em criar não. Não tirando o mérito das bandas que criam, originais e tudo. Mas assim, hoje em dia, se esses músicos que fazem tributo hoje em dia fizessem suas músicas tão boas como as que eles tocam dos outros, né? É um exemplo do Living Paradise, que montaram o tributo ao Linkin Park, né? Que é como chama o nome da banda? Mas é uma banda aqui do Algarve, né? Eu esqueci. Hybrid Theory. Sim. O nome da... Eu acho que eles agora até vão lá fora tocar isso. Sim, então, com 3 anos fechado de contrato na Alemanha, sim. Tá? Para tocar direto lá. Uma banda de tributo. E os gajos tiveram bandas, todos eles, antes. Sim, nunca saíram de Portimão. Porque essas bandas também vêm dos originais. Depois... Sim, claro. Enquanto tinham banda de originais, praticamente nunca saíram do Algarve. Né? E agora estão aí rodando o mundo, vão para a América e tudo. Foi falar Argentina também, acho tudo, já estão lá com uma Entretanto, tu tens essa banda, os Trinca Colhão, né? Trinca Colhão, e começas e tatuas. E comecei a tatuar foi praticamente na mesma época. Sim. A banda iniciou primeiro. E tu tinhas esse bichinho da tatuagem, do desenho, né? Sim, eu já trabalhava como desenhador profissional naquela época. Eu já era desenhista profissional. Nessa época eu trabalhava numa loja que chamava-se Submundo. Era uma loja de uma surf shop. Sim. E foi quando começou a estourar o movimento grunge nos Estados Unidos. Começaram a aparecer aquelas... 90, sim. 90, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, essas bandas. E eu conheci o dono dessa... Era uma fábrica de roupas, de tecido, e eles fabricavam não tecido, roupas e prancha. E eu conheci o dono, que era o Paulo Bala, até faleceu no começo deste ano. Era um gajo fixe, assim, a gente tinha uma relação de amor e ódio muito grande, os dois, sabe? Era amigo, mas discutimos pra caramba e tal, divergência de opiniões, mas normal, sempre fomos amigos. E o Paulo me chamou uma vez e disse: tu desenha e tal, eu tô pensando em fazer umas t-shirts de rock e tal, sair um bocadinho dessa linha do surf, o que é que tu acha? Eu digo: mano, a gente entra agora no negócio. E fui trabalhar com ele, sabe? Começamos a produzir. Naquela época, para tu conseguir no Brasil uma camisa de banda, assim, uma t-shirt de banda, tinhas que mandar vir tudo de São Paulo. Pois, dos grandes centros. Só existia em São Paulo, eu acho, em Minas Gerais, quem fazia essas t-shirts. O Nordeste, esquece. O Nordeste tudo era muito difícil naquela época. Então, assim,
a gente quando começou isso foi um boom, né? E foi fixe, que eu já meti a camisa da minha banda junto também. Também da cena, e vendeu pra caramba. Aproveitava a ginga. Uma vez aconteceu uma cena até boa. Mas vocês o quê? Vocês copiavam, tu começaste a desenhar, mas a fazer a capa dos discos, réplicas das capas dos discos, capas para t-shirts. Das t-shirts. Para a malta poder ir para a rua. E tudo, tudo. Era merchandising não oficial. Não oficial, exatamente. Tudo pirata. Inclusive, uma vez aconteceu uma cena boa e engraçada. Eu estava assistindo o Fantástico, que é o programa que passa domingo lá no Brasil, de reportagem da Rede Globo. E a gente tava lá, eu e minha cunhada na sala, e aparece um gajo lá do tráfico, o gajo entrevistando um gajo lá dos morros dos traficantes, o gajo tudo com aqueles balaclava no rosto, só os olhos aparecendo e tal, com uma metralhadora assim, cruzada no peito, e tava com um casaco, todo, pra ninguém ver quem ele era, né? E o gajo começa a falar, uma hora ele baixa a mão assim, quando abre tá com a camisa da minha banda. Como é que essa camisa foi parar no Rio de Janeiro no meio de uma favela, meu? Ela olhou pra mim, tu viu? Tu viu isso? Foda-se. Ou seja, começaste a ser conhecido logo. E aí eu disse, caramba, depois no outro dia eu tava matando. Mano, tu viu ontem o gajo com a camisa da Trinca foi ela? Mano, cala a boca que aquilo é uma porra de um tráfico. Mas foi mostrado em rede nacional. Nem interessa. Foi um desenho teu passou na cena. E o Brasil não é como Portugal, não é? Não, aquilo passa, não sei quantos milhões vem. Estás a ver? Grande publicidade. Foi uma cena boa e engraçada. Entretanto, tu estavas nessa onda de fazer lá o merchandising não oficial, não é? Eras um gajo que... Exato, sim. O gajo mas pedias autorização, ligavas. Oh, Guns N' Roses, como é que é? Eu não, ele quer o dono, eu só fazia execução. Ele dizia, quero isso, eu ia lá e fazia. Estavas a desenhar, não é? Estavas na moda, estavas na área da moda, do têxtil. Pintava prancha também com o gajo, sabe? Ele shapeava e eu fazia as pinturas das pranchas com a aerografia. Também foi quando eu comecei a fazer aerografia, foi nessa época também com ele. Por influência dele, foi a primeira vez que eu vi um aerógrafo na minha vida, foi com o Paulo lá, ele me mostrou como é que funcionava. Sim, porque eles pintam as pranchas. Então, porque assim, até então, no momento, as pranchas eram feitas em umas películas, tipo papel manteiga. Sim. Os desenhos eram feitos ali para depois colocar com a resina em cima da prancha. E o Paulo foi um dos primeiros que começou a pintar no bloco das pranchas, direto? E a gente fez aquilo meio tipo de experiência e deu certo e começamos a pintar voar. E aí não tava resina, usava um verniz que ficava tipo a resina, era mais fino, as pranchas ficavam mais leves e mais velozes. E então tudo uma cena. Desenhavas t-shirts, desenhavas pranchas. Pranchas, tudo. Então quando começou a aparecer essa cena, e eu já vinha... Eu nunca tinha visto uma máquina de tatuagem, não sabia nem fotografia, nem nada. Mas tu disseste-me que já desde miúdo, neste puto, sim, já dizias que ias ser tatuador. Isso já vinha comigo. Então o que é que eu fiz? Um dia, estava com um amigo meu, que também era amigo do Paulo Bal, um gajo mais velho até, e ele chegou pra mim, pô, mas por que tu não faz tatuagem, tu desenha pra caralho e tal, e gosta das caveiras e não sei o quê. E eu falei, porra, Hugo, eu sei lá onde é que eu vou arrumar uma máquina de tatuagem, eu sei lá como é que eu faço tatuagem, mas nunca vi ninguém tatuando, né? Ele tem uma tatuagem no peito aqui, eu me lembro como é que o gajo fez e tal. E esse gajo era dono da loja da Bosch, lá na cidade. Sim. Tinha uma puta de uma oficina com tudo que é ferramenta que tu imagina. E ele construía também aeromodelos, modelo de carro telecomandado, aviões, lanchas, essas coisas. E ele falou, vamos lá na oficina que a gente vai fazer uma máquina de tatuagem agora. Eu disse, como agora? Vamos embora, porra. Eles falaram, eu disse, Paulo, vou ali com o Hugo, já volto. Pegou a moto, fomos lá para a oficina lá do pai dele, entramos lá, começamos, vamos lá pensar como é que essa porra funciona. Eu digo, não sei lá, essa agulha tem que subir e descer, né, e tal. Ele, pois é um eixo fora de centro, ele começou a falar lá, ele pensando, não sei o quê. Eu digo, bem, vocês começaram a construir uma máquina de tatuagem sem ter... Do nada, do zero. Vocês nem noção. Eu nunca tinha visto, visto uma. Nada, ele já disse... Tinha um gajo que tatuou, né? Ele disse assim, eu lembro que tinha um motor. Já não é mau. Já não é mau, já. Aí eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa. Fomos na minha casa. Fui lá na máquina de cozer da minha mãe, desmontei a frente da máquina. Vamos ver como é que essa porra funciona para fazer a agulha subir e descer. E aí o gajo, meu rolamento. Ele, vamos embora, volta para a oficina. E pá, se fosse hoje tinhas uma vantagem, ias ao YouTube. Sim, na altura não existia, mas na internet. Fazias, puxar para a cabeça a ver como é que funcionava. E aí a gente montou lá uma máquina. A gente fez uns 100 protótipos, até chegar em alguma coisa que funcionava. E tu estavas aonde? Não me digas que estavas no cão. Testei uma porrada de gato. Eu morava de frente à praça, ao mercado. Porque quantos gatos eu dopei lá? Os gatos do mercado tudo tinham tatuagem. Dopava com cloroforme os gatos.
Ou senão, botava Xanax no pedaço de carne ali. Chegava e tinha 3 sacos do gato morto. Sim, hoje velho, já estava aquele gato. Hoje tem mais um sinal. Quem está a fazer com o gato? Então, assim, comecei assim, na louca. Aquilo foi. Vocês estavas a falar, tinhas não sei quantos protótipos, né? Protótipos, ias testando com as tuas cobaias, né? Tinhas muitas? Sim, mas também tatuava melão, cenoura na laranja, banana. Ou seja, tudo que dava era para furar. Ia furar. Até que um dia comecei a riscar em mim mesmo. Sem tinta, porque eu não tinha tinta também. Comecei a construir a máquina, não tinha tinta. Ouvia falar que era tinta da China, que no Brasil chama de nanquim. Sim. E tal, é a tinta da China e tal. Onde eu peguei, fiz um ponto aqui em mim, ainda tem até hoje. Tá por aqui pelo braço. Aqui. Foi minha primeira tatuagem. A tua primeira tatuagem foi um ponto. Foi um ponto. Que mal se vê agora. Inclusive, fui mostrar a um amigo meu, que também é tatuador, mora em Fortaleza, o Sal. Olha lá, no meio do concerto. Daquele tumulto do mostra lá. Olha lá, minha primeira tatuagem. Ele parou assim, bem sério, olhou pra mim. Tua mãe não brigou, não, mano? Isso é um sinal. Ficou por isso mesmo. Pô, depois daí, comecei. Fiz um embaixo do pé. Mas e onde é que foste buscar a tinta? Estamos a falar anos. Estamos a falar anos 90, né? Anos 90. Comecei. Foi acho que 91 quando eu comecei mesmo a mexer com tatuagem, que eu não era tatuador naquela época. Né? E eu fazia a escola industrial, a escola técnica. Sim. Fazia o curso de eletrotecnia. E a gente tinha matéria de desenho técnico. E eu lá usava a tinta da China, que era o nanquim, para fazer as plantas baixas das casas, essas coisas. Então eu surrupiei um tubo de tinta daquele, levei para casa. Para começar a treinar. A treinar. Até então usei tudo que é tubo de tinta que você imaginar. Tinta guache, tinta o caraço, testando. Não em mim, mas testava em pedaços de carne de porco também. Depois eu ouvi falar que a pele do porco parecia. E como eu morava de frente à praça, ia lá para arrumar aí uns restinhos desse aí e tal. Trazia os trocinhos para casa e tatuava nos trocinhos. E aí fui melhorando. Comecei a tatuar em mim, depois meu irmão. Depois testares tudo que era tudo que estás o que era pesquisa. Fruta, legumes, tudo. Meus cintos por dentro era tudo. E tu depois chegaste à fase em que agora tenho que testar isto em alguém a sério, né? Começou, isto é tipo a evolução dos medicamentos. Exato, tem que começar nas cobaias. Começaste a ti. Comecei primeiro foi a mim. Primeira tatuagem foi a mim. Tá aqui hoje também foi um bigode, não tinha o que fazer. Não, minto, o bigode não foi aí. Primeiro foi debaixo do pé, com uma caveira que eu fiz. Até um dia a gente tava lá em casa. Depois do ensaio da banda, meu pai também às vezes curtia fazer um ensaio lá. Vem ensaiar aqui hoje. Botava lá, comprava um engradado de cerveja, botava a gente lá e ficava lá o Cota curtir. Não curtia nada das músicas, mas gostava de ver a gente tocar. Era a companhia. Não, meu pai sempre, a música não presta, não sei o que, blá blá blá, mas sempre deu uma força pra banda. Quando ia ter concerto, tá precisando de alguma coisa, comprar um amplificador, um microfone, alguma coisa assim. Ele sempre foi assim. E a gente tava lá nesse dia, já no final, já tinha bebido todo mundo cheio de copos na cabeça. Aí o baterista chega assim pro meu pai e fala: ô, seu Petrúcio, já viu a tatuagem do Cego? Ele não tem tatuagem não, meu pai nunca gostou de tatuagem. Mostra pra ele, Cego. Os caras, mostra. Eu fui, levantei o pé e botei mesmo assim na cara dele. Ele, foda-se, tu tatua uma merda feia dessa de uma caveira, meu. E o gajo ainda tem que aguentar teu chulé pra ver essa merda. Depois daí, foi mais fácil. Ele começou e comecei a tatuar na minha casa. A garagem da minha casa fiz tipo um mini estúdio, mas aquele tudo sem condições nenhuma, tudo no improviso. Também estamos a falar em anos 90, também não havia assim grande. Nada. Então, um dia, por acaso, conheci um gajo, e esse gajo disse: fosse lá em Natal tem um tatuador bom conhecido, que todo mundo já conhecia, que era o Sérgio. Era um gajo passado da cabeça mesmo, louco. E ele tinha um primo que trabalhava no imobiliário vizinho ao estúdio do Sérgio. Daí então, ele fez: eu vou ligar para esse meu amigo, vou botar vocês em contato. Ligou pro primo, aliás, no imobiliário, o gajo chamou o gajo lá, eu comecei com ele para ir 1 hora, sabe? Não sei porquê, esse gajo gostou de mim. Não sei se foi porque eu fui boa sincero com ele, mas toda a gente dizia: meu, o Sérgio é fodido, não deixa ninguém se aproximar, o gajo é doido e tem uma caçadeira lá que mostra pra moto, diz que vai matar e o caramba. Aí, comigo ele foi boa, eu fiz, meu, e tal. E um dia eu disse pra ele, tava começando a tatuar, ele fez: vem aqui, meu, que eu te dou umas dicas, fiz e tal. Aí eu fui pra Natal, tinha uns amigos lá, tinha uma loja de skate lá. Aproveitaste? Fui lá, conheci o gajo me deu outras dicas. Aproveitei e comprei umas cenas a ele, uns gripes que eu não tinha treinado, então eu usava caneta, fazia gripe.
com o bico do isqueiro para poder... Sabe, era tudo montado por mim. E, só que aquilo era praticamente usado uma vez, depois já não prestava. E aí o Sérgio me vendeu uma primeira biqueira, fez, isso tu faz assim, tu mete isso dentro da água, bota para escaldar e vai... Disse como é que eu fazia. A esterilização, né? Que não esterilizava nada. Eu também praticamente tatuava quase ninguém ainda naquela época. E o gajo disse, olha, vou comprar tinta mês que vem, queres que eu compre tinta para ti? E tu compra tinta onde? Eu mando vir dos Estados Unidos. Pois. Aí eu fiz, mano. Tinha um gajo que era piloto de avião e fazia a ponta pra gente. Comprava lá nos Estados Unidos e trazia pra ele. Vocês. E ele depois me apresentou esse gajo e eu... Começaste a comprar direto? A direto ao gajo só. E eu fui o primeiro gajo da minha região que tinha tinta importada de tatuagem. Mas o resto tudo tatuava com tinta da China. Tinha estúdio aberto e o caranço. Tinta da China. E tu eu era tinta... já importado, da Spalding Rocha, que na época era a empresa top das tintas no mundo, sabe? E eu tinha um kit já da Spalding. Aí comecei a tatuar. Tinha gente que vinha tatuar comigo que queria nem saber se eu tatuava ou não, mas ia ter tinta de tatuagem de verdade. Tinta já serve, né? Já serve, E assim foi a evolução. Passei, sei lá, acho que uns 5 anos fazendo isso em casa e tal. Mas diz-me uma coisa, tu ias aperfeiçoando-se com outros gajos ou estavas sozinho? Naquela época não tinha nada de outro gajo. Tu tinhas era que puxar para assim como fizeste a máquina. Exato, ia pensando como é que funcionavam as coisas. Então, o Sérgio me deu algumas dicas. Depois conheci outro Sérgio, que é meu amigo, mesmo forte até hoje, mora na Alemanha, também é tatuador. A gente, sempre que pode, se encontra. E é um gajo mesmo, brother meu. E o Sérgio tinha, sei lá, uns 6 meses, já tinha começado a tatuar antes de mim. E me deu umas dicas mais como é que faziam as coisas também. E a gente foi junto os dois descobrindo. Olha, descobri isso, ligava um pro outro. Depois ele ligava, mandava uma carta, fazia um esboço, falava, isso assim, 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 é melhor, mandava para ele, depois mandava para mim. E aí começaram a aparecer as primeiras revistas de tatuagem no Brasil também. Metalhead, que era uma revista de metal, começou a dedicar uma seção de tatuagem, de piercing, só que aquilo foi crescendo que os gajos criaram Metalhead Tattoo. Criaram uma revista à parte, com tatuagem, só para divulgar tatuagem e assim. Inclusive tive muito trabalho meu depois publicado nessa revista. E aí foi começando, aí começou a aparecer, conheci o Kid, que era um gajo que trabalhava, chama-se de Clay. O Kid trabalhava na TV Cabo Branco, lá no Brasil, que era a TV regional da Globo, lá na minha região. E o Kid trabalhava lá, ele era operador de equipamento lá dos estúdios, essas coisas. E um dia liga pra mim, e ele desenhava pra caramba. Eu já conhecia ele, que meu primeiro emprego de desenhador foi numa serigrafia, numa loja de publicidade. Sabe? Eu fazia letras, essas cenas para fazer publicidade. Naquela época tinha computador, era tudo na mão. Tinha os catálogos das letras, tu tinha que ampliar tudo no olho e tal. E fazia as telas para fazer a impressão da serigrafia. E o Kid, na época, era o chefe dessa cena. Eu lembro quando eu estava fazendo o teste assim, eu tinha 14 anos na época. Estou lá sentado, fazendo o teste e tal. O gajo me deu 3 letras para fazer, olha, tem a tarde todinha para fazer. E aquele meia hora já estava feito lá. E fiz tudo a mão livre. Eu disse, não, deixa essa régua aí. Fiz tudo. O Kid passou assim, fez, contrata. Bateu no ombro do dono e disse, pode contratar. Aí entrou de novo na sala. Nem disse mais nada. E eu conheci ele assim rapidamente e tal. Depois fui agradecer a ele. Ele, não, a gente vai trabalhar junto aqui. Então esta arte do desenho já nasceu contigo. Sim, isso já... Isto é uma das tuas paixões, né? Exatamente. O desenho. E pronto, depois... Daí, eu como estudava ainda na época, eu não fui contratado por esse gajo, porque o gajo disse que queria alguém lá o tempo inteiro e tal, não sei o quê. Mas eu fazia trabalho para ele em casa. Eras freelancer. Às vezes eu trabalhei muito tempo como freelancer, até ter mesmo um emprego. Só fui estar com um emprego mesmo para ir para os 17 ou 18 anos. Pronto, comecei a fazer isso, essas máquinas caseiras e tal. Um dia, estava na faculdade, chega um gajo assim, faz, tu que é o cego? Eu digo, sou. Não és pistoleiro não, né? O gajo diz, não, mano. Mas eu quero te vender uma pistola. Eu digo, como assim? Não, uma pistola de tatuagem. Que eu comprei na Bahia, que eu não sei quantos anos eu queria aprender a tatuar, mas eu não tenho jeito para aquela merda. Eu te vendo o material todinho. Eu digo, quanto é que tu queres? Ele fez, faz uma tatuagem minha e eu te dou aquela merda toda. Eu digo, olha, já agora, está, já uma máquina toda. Né? E aí, passou uns dias, eu fui na casa dele. Que era boa, longe, tinha que pegar, sei lá, 2 autocarros. Eu fui com minha esposa para lá. Aí quando eu chego lá, o gajo disse, mano, é assim, eu estive aqui pensando, não vou te dar essa ligação não, tu vai ter que me dar uma grana ainda. Eu digo, foda-se, mas tu me faz sair lá da casa do... Sim, longe pra vir pra cá e tal, e o gajo...
Eu digo, tá bem, quanto é que tu queres por isso? Aí o gajo disse, eu tô pedindo, eu nem me lembro quanto é que foi na época. Sei que foi bom dinheiro. Eu digo, caramba, eu não tenho esse dinheiro não, mano. Deixa pra lá então, vamos embora. Não sei o que lá. Aí minha esposa tinha uma bolsa na faculdade, fez, eu te empresto o dinheiro. Compra a cena. Que era na época, era minha namorada ainda. Né? Eu te empresto o dinheiro. Eu digo, rapaz, eu não sei quando é que eu vou pagar isso. Dá um jeito, tu vai me pagando aí e tal. Tá bom, comprei a cena, velho. A gente foi no banco, sacou o dinheiro, deu o dinheiro pra ele. Essa foi a tua primeira máquina? Minha primeira máquina. À séria? À sério. Já era uma máquina de bobina, como as profissionais daquela época, só que não era uma máquina mesmo fabricada. Foi um gajo que fez em casa. Ah, bolas. Mas era uma máquina mesmo, não tinha marca, vamos dizer. Okay. Mas era handmade, feita em casa e funcionava na boa. Tatuei muito tempo com ela. Eu tive até uma vantagem, que ela era feita numa escala menor, era mais leve e tudo para tatuar, sabe? E o gajo me deu tinta, só que não prestava mais, deitei tudo fora, mas eu tinha minhas tintas já, não tinha problema. Tinta já tinhas? Já. Agora com máquina? Me deu as fontes, me deu tudo. Dali foi quando eu comecei mesmo a trabalhar. E aí, um gajo que já era famoso também lá da região, Haroldo Tatu, depois esse gajo estava em São Paulo, voltou para João Pessoa e abriu um estúdio. E esse mesmo amigo que me apresentou o outro tatuador lá, o Sérgio, tinha a loja de CD de frente à loja dele, onde ele abriu o estúdio. E ele falou com ele, aí ele pegou para mim, sério. Eu falei com um gajo aqui, disse que se ele não queria alguém para ajudar ele para vir tatuar lá e tal. E ele disse que tu viesse aí falar com ele. Eu digo, fiz, meu, vou lá. Fui lá falar com o gajo e ele, sim, tá bem, a gente pode dividir as coisas aqui, tudo e tal. Tá bom, fui trabalhar lá. Foi quando minha primeira experiência com o estúdio, não era meu estúdio ainda, era dele. Só que esse gajo tinha muito problema com droga, sabe? Não sei, e acabou que eu tive 2 anos com ele lá, escapei de uma boa com ele, de preso por causa de tráfico, essas coisas. Não fui preso mesmo porque o gajo da polícia não quis me prender. E o gajo chegou lá e me disse, mano, teu amigo aí tá mesmo mal, vai tudo dentro. Não, o gajo era Polícia Federal, da Judiciária, o gajo já sabia da minha vida mais do que eu, sabe? Sabia que eu trabalhava, que eu tinha uma filha recém-nascida, que eu tinha... Estavas numa boa? Tudo, mas ele disse, olha, tu tem até meia-noite hoje para pegar as tuas coisas e parar, senão tu vai vir. Fui em casa, busquei o carro da minha sogra, entupi o que eu tinha dentro do carro, que deu para levar, eu trouxe para casa e deixei a loja para lá, sabe? Fui embora, nem disse nada. O gajo fazia 2 meses que estava desaparecido, eu sozinho na loja fazendo assim. Assim, tu foste aguentar, porque tu gostavas daquilo, aquilo é sim, onda. Era a minha onda. Né? Na época eu tinha emprego, eu trabalhava na faculdade, na universidade lá. E depois ias fazer uns part-times. Trabalhava de tarde para de noite na Aí, pronto, assim foi, passei acho que 1 ano tatuando na casa da minha sogra. E ela tinha um quarto lá no fundo, e tu fizeste transformei o estúdio lá dentro, não fazia publicidade nem nada, ia trabalhar nessa... Mas entretanto, sempre com a banda? Ou já nessa altura? Nessa altura, acho que a banda 96, minha filha nasceu, a banda já estava acabando aí, já estava mesmo para se acabar. Mas você eras vocalista também? Também. Comecei como vocalista e baixista, a primeira demo eu gravei como baixista, aí depois da segunda a gente estava procurando um baterista, que a gente não tinha baterista. Ah, é? A gente estava procurando um baterista. E aí que o baterista é que era o baixista da banda. Acumulava? Não, eu tocava o baixo, mas ele quem passava para mim, olha, faz assim, eu não sabia tocar nada, ele vai, assim tocar. Ias atrás? Ia com ele. E ele estava lá na bateria também. E aí a gente conseguiu um baterista, pronto, ele veio pro baixo e eu fiquei só com a voz mesmo, né, mano? Vamos embora. E tivemos essa banda assim, mudou de formação 3 vezes. Normal. Sim. E temos que avançar um bocadinho. Isto o tempo corre, isto a gente só temos mesmo 1 hora. Mas, entretanto, tu tens a banda, estás na tua sogra já com uma máquina toda bonita a tatuar. Aí então eu já tinha um kit profissional que meu pai me deu. Também ou seja, o teu pai que não gostava de tatuagem era aquele que chegava à frente. Nessa vez eu pedi o dele emprestado a ele, na verdade. Me emprestei 400, era como chegasse hoje e disse, me dá 4 mil pau aí pra comprar um kit de tatuagem. Meu pai, tá doido, meu, onde é que eu vou ter esse dinheiro? Me dá, eu tô trabalhando, eu lhe pago. Isso é pra quê? Não, que eu comecei a tatuar num estúdio ali e preciso da máquina. Epa, tá, não sei, pensou uns 2 dias, depois chegou pra mim com um cheque, toma, vai comprar tudo pra você. Naquela época eu tinha que escrever, mandei o cheque por carta pro gajo da cena lá, que era no Rio de Janeiro. Liguei pro gajo e disse, olha, tá indo cheque aí e tal, eu quero fazer a encomenda do kit, não sei o que lá. E o gajo também tinha um cupom que saiu nessa revista Metalhead, preenchi aquilo e mandei pros gajos. 1 mês, nada. 2 meses, nada de conta. Fui roubado. Comecei a ligar pro gajo que ia na secretária eletrônica do estúdio.
Tal. Eu comecei a ficar puto, eu ligava, deixava até carregar a fita cassete da secretária todinha de mensagem. Até quando um dia o gajo ligou pra mim e disse, meu amigo, pode me mandar mensagem, eu já recebi sua mensagem e tal. Eu vou mandar seu kit, se preocupe não, é que teve um enchente aqui, o estúdio tá debaixo d'água. Tiveste de esperar que a água baixasse. Não, passado para uns 15 dias chegou uma caixa gigantesca, assim, cheia de tudo lá. Abri aquilo lá, fui contar as coisas tudo certinho. Ligo pro gajo, mano, tá faltando a tinta branca e 111 agulhas. E o gajo, como assim? Tu fosse contar as agulhas, meu? Contei, eu paguei por 1.000, eu quero 1.000. Né? Só tem 989, o gajo. Esse gajo é mesmo doido, não foi? Eu sei que passado um tempo chegou de novo. O gajo mandou logo 2 tubos desse tamanho do grandão, assim, de tinta branca. E depois ligou pra mim e perguntava como é. Então eu fiquei conhecido. Até hoje eu conheço os gajos, o pessoal lá. E assim foi, né? Montei a cena. Depois que eu tive essa cena lá do gajo do estúdio, que ele foi embora tudo, e um ano depois, encontrei um amigo meu, que estava indo morar em São Paulo também, e disse, acho que eu estou pensando em ser tatuador lá, e não sei o que é o Saulo esse de Fortaleza. Eu disse, mandava esse, tem uma porrada de flash de desenho, leva isso aí pra ti. Dei umas hastes, dei um bocado de coisa pra ele. Também. Depois, quando ele voltou de São Paulo, um ano e meio, 2 anos depois, aí me chamou, olha, vamos abrir um estúdio nós dois, meu? Tá, não sei o que, bora. Foi, alugou uma sala, conseguimos alugar uma sala e começaste a tatuar? A tatuar mesmo no estúdio, aí ele. Aí era um estúdio meu mesmo agora. Esse era teu? Foi o teu primeiro? Sim. Tive um ano nesse estúdio com ele, depois ele disse, mano, eu tô querendo abrir um estúdio pra mim, mesmo só meu e tal. Eu disse, não é boa, mas foi mesmo fixe. Esse gajo, meu amigo, foi um dos poucos gajos que eu tive mesmo assim. E a gente abriu esse estúdio junto, depois eles separamos, mas continuamos amigos, era sempre um ajudando o outro e tal. Então, que é importante. Sim, vocês no mundo, neste mundo, é importante vocês irem passando experiências, falando uns com os outros. Eu sei que tu vais muito lá fora, né? Vais muito, de vez em quando vais à Alemanha, de vez em quando vais à Inglaterra, só para tatuares ou para veres o que se faz também? Tudo junto. E isso é importante. E aprender. E isso é importante. Claro, é importante estar sempre... É importantíssimo. É uma das coisas que você quer ser um bom tatuador, tem que estar frequentando convenções. Ou para trabalhar, ou para conhecer e ver os outros trabalhando. Porque também dentro da tatuagem há vários estilos. Há malta que tatua umas cenas, há malta que tatua outras. Quantos estilos, Cristiano? Disseste que tinha dentro da tatuagem? Então, outra vez encontrei para aí uns 20, qualquer coisa. 22, 20 e tal estilos diferentes, né? Estilo dentro da tatuagem, já. Sim. Depois há malta que é o realismo, que é mais para o realismo, depois há malta que é outras áreas, há malta que é mais bonecada, né? E o tradicional que nunca sai de moda, né? E tem sempre gente a fazer aquilo. Então diz-me uma coisa, tu achas que estamos em 2019 e eu também tenho tatuagens, mas tu achas que isto agora é uma moda? Isto era uma pergunta, isto é a única pergunta que eu trazia preparada de casa. Tu achas que agora, porque agora toda a gente tem uma tatuagem. E a tatuagem, acho que, não sei se tu concordas comigo ou não, tu estás a tatuar uma coisa na pele, tem que ter algum significado. Né? E achas que isto agora é uma moda ou... Eu acho que hoje em dia está um bocado moda, sabe? Como é que se diz? Vulgarizou-se um bocado. Para vocês, para quem tem um estúdio... Comercialmente falando. E tu há bocado, e este aqui vamos... Sim, comercialmente falando é ótimo. Entra aqui uma pessoa que quer fazer uma... Tu há bocado estávamos a falar em off e eu falava-te que queria fazer uma coisa no braço. E tu disseste-me assim... Epá, isso é a coisa que nenhum tatuador gosta de fazer, né? Exato. Mas, depois eu te falei, mas eu quero complementar com algo. E tu disseste, aí já é outra história. Pois é, né? Porque existe, hoje em dia, com esse boom da tatuagem, né? Eu estive na Dinamarca agora há pouco tempo, em Copenhague. Aquilo tá assim, uma casa de unha, uma casa de um estúdio, uma casa de uma sex shop. Uma casa de unha, um estúdio e uma sex shop. Aquele tema, a convenção lá deu pouca gente, porque eu estava sempre com meu colega que estava dividindo o stand comigo. Antigamente a gente ia para uma convenção porque vinha gente de fora e o gajo aquilo era novidade. Hoje em dia, na rua da tua casa tem 10 estúdios de tatuagem. Pois. Que é que vai viver na convenção? Achas que as coisas estão vulgarizadas demais? Tá perdendo. Antigamente o gajo que tinha a tatuagem era o gajo da tatuagem, todo mundo sabia quem era o gajo. Hoje em dia toda a gente tem uma tatuagem. Tu vai dizer, desde a senhora com 80 anos tem a rosa na perna. Ontem tivemos a tatuar aqui 3 pessoas. Eu tatuei um cota, mas já deve ter uns 60 e tantos anos.
Chris também tatuou um casal também, né, por aí, 50, 60 anos, né? Malta estrangeira que estava aqui, mas tudo velho, sabe? Yeah. Já numa meia idade, já mesmo assim, mais para velha guarda mesmo, mas tudo malta que vem. Só que tem outra visão da tatuagem hoje em dia. O gajo que eu tatuei disse mesmo assim, eu tenho várias tatuagens. Mas assim, agora eu não quero mais uma tatuagem, eu quero uma obra de arte. E eu escolhi você para fazer isso mesmo. Inclusive foi até uma cena que deu um branco assim, eu tenho aqui mesmo a brigar ali. Caramba, olha, como é que eu vou desenhar essa merda? Ele chegou, posto um desafio. Né? Sabe? E eu fiz ali 3 modelos, mandei para ele, e o gajo já curtiu boé e tal. E não me disse qual dos 3 queria. Porque eu semana passada estive a falar com o Sam, que é grafite, faz grafites, e ele estava-me a dizer que ele vive já do grafite, mas nem todos. Ele estava-me a falar, as pessoas pedem-me para desenhar, fazer um grafite de Palmeiras e o Pôr do Sol, isso é o que me dá o dinheiro. Eu depois eu pago as contas. Eu pago as contas. Eu depois gosto de fazer aquilo que me dá na telha, que é aquilo que eu gosto, arranjo uma parede e desenho. Vocês também desaparecem isso montes de vezes, não é? Chega aqui as tatuagens que a gente gosta de fazer, raramente nos dá retorno financeiro. Pois. Sabe? Porque hoje em dia já há artistas que só fazem o que querem e acabou-se, sabe? Mas eu digo assim, essa malta para mim, eu considero mais um comerciante do que um artista. Que é um gajo que gosta de tatuar. Porque eu gosto de tatuar, Tu gostas de tatuar, ponto, né? A tatuagem é a tua cena. Exatamente. Depois, dentro da tatuagem, agora, tens algumas que aquelas que dão mais... Há aquela cena que não tem texto, palavras. Isso para mim não é nada, tatuar texto, palavras. Sabe? Vai estar ali como se fosse um jornal. O que é que tu gostas de desenhar? O que é que tu gostas mais de tatuar? O que eu mais gosto mesmo de tatuar, assim mesmo, fiz tens assim um tema cartoons. Ok. É a parte, o New School, vamos dizer assim. Só que aqui, se eu fosse tatuação New School, eu tinha morrido de fome já. Pois, são essas situações que não dá para mim fazer. Eu faço um New School por ano. Bem, mas isso é porquê? Porque te aparece uma pessoa que tem essa visão? Ou tu, por exemplo, se chegar aqui alguém, não sei se já aconteceu ou não, mas chega-te aqui, todas as pessoas que entram pela porta do estúdio já sabem o que é que vão tatuar? Não. Eu falo por mim, eu nunca sei o que é que vou tatuar, eu sei o que é que gostava de pôr. A ideia eu tenho uma ideia. A ideia é, por exemplo, vou-te aqui dizer para o ar, de uma tatuagem que é, a minha ideia para uma tatuagem é que gostava de uma caveira com uma máscara de gás. Exato. Cheguei ao pé da pessoa que me tatuou e disse, eu quero uma caveira com uma... Até aí, como é que tu queres? Não sei. Quero uma caveira com uma... para mim, com nós artistas. Quero uma caveira com uma máscara de gás. Agora... Faz, desenha-me aí uma caveira com uma máscara de gás. Se o gajo disser, eu não sei desenhar, de que espécie de tatuador és tu? Não, mas aqui nós trabalhamos praticamente com desenhos personalizados, custom tattoo. Tá? E o gajo chega, dá a ideia do que ele quer, e quando o gajo chega, olha, eu queria fazer exatamente... Não faço, não. Não copio tatuagem de ninguém. Eu posso sacar a ideia, o tema principal e fazer uma cena para ti no meu estilo. Isso é como se tivesse... Sim, isso era voltares às t-shirts que fazias em 90. Exato, exatamente. Virar uma máquina copiadora. Chegava aqui o gajo dizia, quero aqui uma tatuagem. Mas às vezes aparece, não te aparece. O pessoal que diz, eu quero tatuagem igual à do cantor tal, do jogador da bola. Exatamente. Muito, mas eu digo, mano, é assim, então tu não queres ganhar dinheiro? Quero, mas quer ganhar dinheiro corretamente. Pelo menos dentro do que eu acho que é correto, né? Eu até respondo as mensagens dizendo, por uma questão de princípio, respeito e ética profissional, eu não copio tatuagem de ninguém. Entendeu? Quer fazer uma tatuagem, eu faço um desenho exclusivo para ti. Eu tenho prazer em desenhar para ti. Fazer uma cena que vai ser só tua e acabou, não faço mais de ninguém. Se alguém quiser uma como a tua, eu vou desenhar outra cena para ela. Dentro do mesmo tema, do mesmo estilo, mas como quiser. A ideia é aquela, mas o desenho é completamente diferente. Isso também não tem lógica estar a copiar coisas que outros já fizeram. A gente não entende. Nem dá prazer. Mas tem gente que quer estar igual. Por isso aí estamos a falar da tal moda. Isso é a tatuagem da moda. É a tal moda. O Zé tem, eu também quero ter. É a tatuagem o cantor X tem aquela no braço assim, também quer. No mesmo sítio, na mesma... É como, olha, eu vou te dar um exemplo agora, que isso eu acho que é geral em todos os estúdios de tatuagem. O ator, o Dwayne Johnson, o The Rock, o gajo que faz o fortão lá. Chega os gajos aqui, acho que tudo querendo fazer aquele tribal lá do The Rock, que ele tem no braço, aquilo ali. Sim. Aquilo é um tribal, ele é da Samoa, né? Não, ele é neozelandês. Neozelandês. Então aquilo
É uma tatuagem maori, Sim. né? Que aquilo conta a história da vida dele, aquilo ali. Aquilo é uma transcrição da história da vida dele. Sabe? Sim, então tem um significado. E os maori só tatuam maori. Eles não tatuam quem não é isso. maori, entendeu? Os gajos só fazem aquilo em quem é maori. Eu tenho uma amiga aqui que é casada com um maori, o gajo vive aqui em Portimão, e ela já foi lá querer se tatuar e os gajos não tatuariam. Ela é mulher do gajo. Pronto, mas ela Mas não não é maori. Ela não é nativa de lá. Então, assim, os gajos não fazem isso. Eu acho que nós, ocidentais, temos a característica de bagunçar com as culturas alheias, sabe? Ok. De pegar o tipo de cultura e querer... Eu gosto daquela tatuagem maori e vou fazer uma maori também. Sem nem saber copiar as cenas dos outros. Assim. Sim. Então, agora, não é isso que eu queria dizer mais. Quer dizer, chegam uns gajos aqui que pesa 40 quilos, com o braço uma vareta, e quer fazer uma tatuagem de um gajo que tem um braço mais lá que é o corpo dele inteiro. Eu digo, mano, vou fazer uma linha preta no teu braço assim, que é compacto. Depois também há situações de malta que aparece a querer tatuar coisas que não lembra o diabo, não é? Isso também é prático do dia. Sabe? A gente aqui tem os clientes do estúdio. Os clientes que entram no estúdio de tatuagem é aquele que chega pra ti e faz: qual é o teu estilo? Eu sou new school. Então faz assim, eu quero fazer um dragão, faz no teu estilo, porque eu sei que tu vai fazer o melhor tatuagem possível. Esse era o que era o correto de acontecer dentro do estúdio. Tem o outro que chega com a foto do fulano, eu quero igualzinho. Aí eu venho aqui na copiadora, tiro uma cópia e dou pra ele pra levar. Cola aí no braço, fica igualzinho. Tem o que dá liberdade pra criar. Sabe? Cria isso aqui, tudinho, blá, 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 blá. Dá o tema, como tu fazes, e deixa o gajo criar. Se tu não gostou, a gente ajusta pra lá, ajusta pra cá, até chegar no meio termo. Tem o outro, os malucos, que, tipo, uma vez chegou um no Brasil e disse: eu quero fazer um índio ninja surfista. Ele, como é a história? Um índio ninja surfista? Ele, cara, eu tenho que dar lá um pedaço desse cogumelo pra entrar nessa viagem aí, pra ver se eu consigo chegar aí. Não, e ainda queria que ele tivesse a surfar no universo, assim, o universo por trás. E tivesse um tigre e um dragão, assim, a formar a moldura da cena, mas queria isso assim, tipo 5 centímetros quadrados. Porque para ser em conta. Eu digo, nanotecnologia, tá difícil aqui, né? Esses são os malucos, sabe? Ou seja, isto é como tudo, há vários tipos de clientes. Mas tens aqueles que vêm tatuados. Não sei se acontece ou não, estou a brincar. O nome do namorado ou da mulher, e depois vem pedir para apagar. A gente já chama isso de cover-up, de cobertura, né? Eu lá no Brasil até brincava, dizia pelo tamanho, já dizia quantos meses durava o relacionamento. já estava dando uma dividende. A malta que me diz assim. E tem outros malucos que chegam aqui e fazem: eu quero fazer uma tatuagem e tal. Faz aí o que tu quiser. Tá doido, meu. O que eu quiser. O que eu quiser, tá maluco? Eu quero ter lá. Isso é quando tu vais ou precisas de uma tela para uma conferência, né? Aí eu tô falando, tu diz, para uma convenção, né? Vais a uma convenção e tens que levar uma tela, vais mas tu diz pro gajo o que queres fazer. Sim, né? E o gajo aceita ou não, né? Para não pagar, ele recebe, né? De graça, até autocarregado o gajo pega, né? Não entra, pronto. E tu já estás em Portugal há quantos anos? Vai fazer 15 anos. Então já és. E sempre aqui no Algarve? Sempre aqui no Algarve? Eu morei 2 anos no Porto, mas trabalhava aqui, passava mais tempo aqui do que lá. Então estás tanto tempo no Algarve quanto eu. Estou cá há 16. Já estamos quase. Cheguei em 2006 aqui. Então, e agora temos aqui. E tu, pronto, agora tens o teu estúdio, né? Sim. Eu já vi que tens aqui pupilos, que tens aprendizes, e achas que isso é importante, né? Sim, eu acho que a gente tem que passar o testemunho para o próximo, sabe? E assim, eu tenho uma coisa comigo que eu também aprendi com um grande amigo meu, que também já está morando aqui em Coimbra, que foi meu sócio numa agência de publicidade que eu tive no Brasil. Também é grande desenhista, é grande músico. Chama Demetrius Lasser, é um gênio mesmo, gosta de trabalhar com inteligência artificial. Estou até vendendo agora umas cenas dele aqui também, que ele está fazendo uns porta-chave do UFX. O Demetrius me ensinou uma coisa que ele disse: tudo que a gente recebe de graça, a gente tem que passar de graça para os outros. O que a gente paga para ter, não, isso não. Se tu pagou o conhecimento adquirido, comprado, tu tens que vender também, senão ninguém valoriza. Agora, este tipo de arte, tu aprendestes também, achas que vale a pena, né? Vale. Mas como é que funciona? Eles entram por aqui a porta adentro e dizem: eu quero ser tatuador. Uma maioria é assim. E tu olhas assim deles já para baixo, a primeira coisa olhas de alto a baixo e dizes: tu não tens jeito. Eu digo assim, o teste que eu faço no estúdio de tatuagem, eu dou uma vassoura pro gajo. Vai limpar ali o estúdio. Tu vim pra cá tatuar, então vai embora.
Bora que tu não serve para ser tatuador, não. Porque também faz parte, porque tem que se limpar, não A é? primeira coisa que o tatuador tem que ter é higiene, é ter o sítio dele bom, é limpo para trabalhar. Cada vez mais, né? Cada vez mais, sabe? Agora a gente vai até para um seminário agora participar, devo ir com o Cris, sobre as novas diretrizes europeias a respeito das leis de estúdio de tatuagem, para poder manter um estúdio de tatuagem aberto. E tu achas que isso é importante cada Isso vez é importantíssimo, até para acabar com essa malta que fica tatuando em casa, que fica tatuando por aí, sem ter... Porque... Olha, Porque uma coisa, isto é importante, uma coisa é, tu também começaste em casa, mas estamos a falar em 1990. Sim, em 1990, ainda 30 anos que não havia atrás, conhecimentos, isso nada. Hoje em dia, estas coisas são importantes para separar o trigo do joio. Exato. Porque é assim, eu posso ir tatuar ali no vão de escada com o Zé Manel e sair de lá doente. Yeah. Desde o momento em que entro no estúdio, Um estúdio como o teu, que respeite, exatamente. eu sei que aqui tem todas as condições, saio daqui, pago também, porque isso é importante. Claro. Isto é tudo o que é arte, tem que se pagar. Não é só a arte, é a questão da segurança, Tudo. de tudo. Né? E quando saio daqui para fora, eu tenho a garantia que sai. Não sai como entrei, porque sai com um desenho num sítio qualquer, mas em termos de saúde estou igual. Está perfeito, exatamente. Antigamente havia muito essa história de vais tatuar, sabes lá o que é que vai acontecer. A mesma agulha. Porque isso existia. Existiu, sim. Antigamente existia. Muito tempo, durante muito tempo. A gente vê o gajo que começou a tatuagem moderna no Brasil, moderna que eu digo, uma maquininha, que chamava-se Luke, que foi se eu não me engano, um polaco. Não, austríaco. No Cais de Santos, lá em São Paulo. O gajo começou a tatuar. Tu vê as fotos do Luke, era o cigarro no bico, sem luva, sem nada, a tatuar. Às vezes o cigarro aqui do lado da tinta, a cinza caía ali por cima e o gajo. Agora sim, até hoje nunca se sabe de alguém que morreu por causa disso. Tá bem, mas também não se também sabe. Se morrer, não sabe. Yeah. Segue, temos poucos minutos. Ok. Mas duas artes, a tatuagem é a tua vida, dá para ver, e foi isso que nós falámos aqui mais. O estúdio é em Portimão, quem quiser é só segue Tatu Studio. Estúdio, Rua Direita, número 76. Publicidade. Né? Agora temos aqui neste restante final, vamos falar sobre a tua banda, muito rapidamente. Okay. Tens uma banda que é Urubu. Chamamos Urubu, né? Os Urubu. Isso tem apareceu de onde? Do Urubu? O Urubu foi uma cena. A gente estava. No começo da banda chamava Banda Horrível. A gente não tinha nome. Chamava Banda Horrível. E já tinha um caderno com 100 nomes de banda anotados. Só merda. Não, esse não. E um dia eu estava indo para o ensaio com o Antônio, que é o baixista da banda. Porque a tua formação. Agora sim, vocês. Fica aqui, se houver algum guitarrista que esteja a ouvir, a entrar em contato com o SEC, vocês agora estão a precisar de um guitarrista, A gente está fazendo uns testes aí com a moto, mas não tem nada certo. Mas de resto, a formação original mantém-se. Mantém-se, sim. O baterista é o Ivo na bateria, o Antônio no baixo e o Seg na voz, né? Guitarristas, quem gosta de fazer barulho, pode entrar em contato com o SEC. Então, e o Urubu aparece? Exato. E apareceu, eu estava indo para o ensaio com o Antônio, no carro dele. Como a gente aqui, a gente reveza sempre, vai cada um dia no carro de um, outro no carro do outro. Ia passando uma moça na rua lá e o Antônio, olha lá aquela gaja como é grossa. E eu disse, epa Antônio, essa daí tem mais hora de cama do que o Urubu tem de voo. Ele olhou para mim e fez, Urubu, esse nome é potente, vai ser esse o nome da banda. Eu disse, pronto, tá decidido. A gente chegou no ensaio, já temos o nome da banda. Qual é? Urubu. Até o Santana na época que era o guitarrista. Tem caraças, Urubu mesmo, fish. O que é Urubu? O que é o Urubu? É um peixe. É o abutre, meu. Ele, eu me lembro aquele preto. Esse, tá, fish, vai ser o Urubu. E pra mim tá bom, então pronto, segue, é o Urubu. E vocês têm alguma coisa editada ainda não? Não, oficialmente não. Mas, temos essa gravação que foi nós mesmos que fizemos. Tem gravações que vocês fizeram. Com a ajuda de um amigo. Já tocaram muito aqui pelo Algarve. Sim, no Algarve, fora, Lisboa também. Também já foram. Tocamos no Desgraça. Já foram ao estrangeiro, como eu costumo dizer. Já foram ao já sei. Né? E o vosso som é hardcore por e duro, né? Sim. E a mensagem é crítica. Crítica social. É uma crítica social ligada ao humor também, né? Nós temos algumas músicas como Sovaco Assassino, Testículo, que não é testículo, é testículo, um texto pequenininho. É um texto muito pequeno. E é pequeno, é um testículo. Mas tem aquela dualidade da cena, né? Mas assim, a característica principal é protestar mesmo. É falar de tudo que está errado, não só de política, mas
sociedade, há bocado a primeira música, né? Sobre, sim, exatamente, sobre a aí, malta, a violência doméstica está aí, mas ninguém fala, toda a gente exatamente. assobia para o lado e deixa andar. Exato. São duas coisas erradas, né? É bater nas pessoas, a tortura psicológica principalmente, e fazer esse de cego que não está vendo o que está acontecendo. E ficar calado ainda é cumplicidade. Exatamente. A música começa a dizer: a covardia disfarçada de amor. Né? A mão que afaga é a mesma que bate, é a mesma que espanta e causa tanta dor. E as letras? A maioria das letras são minhas. 100% dessas que estão aí são minhas. Agora. E depois a malta junta-se toda e compõe. Yeah. E tem, não é 100%, minto. Tem duas músicas que a gente fez, juntou-se os quatro, e vamos fazer a letra. Eles iam dizendo o que era, só que eu ia transcrevendo. Tipo, os gajos falavam, mas eu que fui montando a letra assim, no final. Yeah, deu. Mas duas a gente fez assim, todo mundo junto. Né? Há músicas que eu fiz no Brasil há 17 anos atrás, 18 anos, e vim pôr a letra aqui com a moto. Trouxeste algumas? Cantam algumas? Sim. Fogo Cruzado, Testículo, e o que mais? Tem umas 3 que eu fiz. E tem outras que eu fiz letra lá e a gente pôs a música aqui. Fiz. Foi Fome Animal, eu fiz a letra no Brasil. E um dia cheguei no ensaio, os gajos estavam lá. Eu digo, isso é a música de Fome Animal. Os gajos, como assim? Continua tocando, peguei a letra e pronto. A gente fez essa música em 3 minutos. Assim, e tá aí até hoje. Depois fomos pulindo, né? Segue. Epá, a gente temos que voltar aqui para continuar a falar, porque isto contigo não dá hipótese. Falamos muito para falar. Mas tatuagens são 31 anos já. 31 anos a tatuar, ou seja, as histórias são mais que muito. A gente ainda volta. Sim, para fazer um segundo round acerca de tatuagens. Tá bem, então. Segue, foi um prazer estar aqui contigo. Foi mesmo. Prazer foi meu, agradeço a oportunidade. Estar contigo é sempre um prazer, que a gente já se conhece há algum tempo, temos sempre conversa. Mas para terminar o programa de hoje, tens que escutar aí mais outra música e vai ser do Urubu, né? Claro, Urubu, a música tema do... E vai ser Urubu, a música vai ser Urubu, que é o tema da banda. É o nome da banda. Da banda e a música carro-chefe, vamos dizer assim. É aquela música que vos identifica. Exato. A identidade da banda. Muito bem, pessoal. Vamos ficar então com o Urubu, com o tema Urubu. E segue mais uma vez, obrigado. Sempre a infernizar. E para a semana estamos aí para mais um programa. Até lá, pessoal. Portem-se mal.